Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a Sinara Maria, sua anfitriã nesse espaço maravilhoso dedicado a pautas relevantes, a pautas atuais com mulheres incríveis, e hoje não seria diferente. Eu tenho uma convidada muito especial que eu há tempos admirava assim de longe. Queria conhecer um pouquinho mais, já vou apresentá-la, eu só quero reforçar um pontinho. Você está inscrito no canal do YouTube da Jovem Pan, lá no Instagram, já nos segue? Se não, dá uma olhadinha lá no Jovem Pan Blumenau, é isso, né, Tyson? Jovem Pan Blumenau, e também no meu @ no Instagram, Sinara Maria, @Sinara Maria, e lá no LinkedIn também, Sinara Maria. Vou agora convidar para se apresentar a minha convidada de hoje, que ela é maravilhosa, ela vai se apresentar um pouquinho, Patrícia Diniz. Isso. Patrícia, seja bem-vinda aqui no Mulheres da Pan. Obrigada, Sinara. Adorei o convite, né? Um pouco nervosa, Ah, né? imagina! Estamos em casa, não tem ninguém vendo e ouvindo agora nesse momento. Mas muito feliz pelo convite, né? Que bom. Estar nesse ambiente, compartilhar. Você me compartilhou comigo outras pessoas que passaram por aqui, que eu admiro muito, então fiquei muito feliz pelo convite. É uma honra recebê-la aqui, até porque, Patrícia, eu tenho certeza que todas nós mulheres de garra, mulheres de trabalho, mulheres que estivemos à frente a tantos desafios de vida pessoais e profissionais, temos sempre algo a compartilhar. Eu tenho certeza que tu tem várias coisas para compartilhar com a gente hoje. Lá da Karsten, da sua vida. Antes de falar da Karsten, essa centenária empresa maravilhosa, que também é parceira aqui da nossa rádio, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Patrícia, porque aqui eu tenho até uma descrição que é a gerente de gestão de talentos. Sim. Mas eu tenho certeza que tem muitas outras coisas que podem te definir melhor. Da onde veio a Patrícia? Me conta. A Patrícia é blumenauense. Blumenauense? Blumenauense. Os meus pais, eles trabalhavam em fábrica. Uhum. E eu tive o privilégio, assim, que eu sempre digo, né? Porque eu tenho quase 52 anos e naquela época os homens gostavam de ter filhos homens. Uhum. Não sei se chegasse a viver famílias assim, mais tradicionais. Sim. E meu pai dizia que ele estava super feliz com as meninas que ele tinha, né? Então, assim, eu tenho uma irmã que é 12 anos mais nova. E aí ele sempre me incentivou a fazer tudo, sabe? Assim, nunca teve essa restrição, eu quero ter um menino e tudo mais, não. Ele era feliz com as meninas dele, assim, ele sempre falava isso, né? E tinha o maior orgulho. Então, eu sempre fui uma pessoa muito incentivada a fazer tudo que eu sonhava e buscava, né? Não tinha essa questão assim, menino não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo. Então, eles sempre me deram muito espaço e muito incentivo nesse sentido. Que legal. Assim, muitas sabe? mulheres que passaram por aqui falaram esse traço, que tiveram muito apoio dos pais. Tiveram uma presença muito forte dos pais. Sim, né? é fundamental, assim, sabe? Sempre incentivaram a estudar, sempre uma vida muito simples, né? Meus pais moravam no Texto Salto, né? Então, assim, era uma coisa meio até isolada de Blumenau. Eu sempre digo, é o interior do interior do interior, né? Mas dentro das possibilidades deles, eles sempre me proporcionaram tudo. E eu era muito curiosa, né? Assim, quando eu vinha pra cá, eu até estava relembrando um pouco da minha infância, assim, né? Então, assim, tudo que o bairro me oportunizava, claro que com o apoio dos meus pais, eu sempre fiz. Então, eu sempre... tinha jogo de vôlei. Eu ia participar do jogo de vôlei, né? Aí no bairro tinha lá o clube de mães. Lá estava eu fazendo bordado, aula de música, canto, pintura. Tudo que o bairro oferecia em termos de atividades extracurriculares, estava eu lá participando. Então, eu sempre fui muito curiosa para tentar me descobrir qual que era o meu caminho e tudo mais. E sempre, claro, assim, né? Meu pai me apoiando, meu pai e minha mãe me apoiando em tudo, né? Tu tem mais uma irmã? Tenho. Tem mais algum outro irmão? Não, só eu e ela. Uma irmã. Lá no Texto Salto. Lá no Texto Salto. Como é que será que era 50 anos atrás, né? Assim... Era assim, acaba sendo isolado, né? Tanto de Pomerode quanto de Blumenau. Ficava ali no meio, no limbo, assim, né? Então, assim, eu andava de bicicleta. Era todo mundo muito independente. Pegava a bicicletinha, ia para a escola e fazia as atividades. Minha mãe sempre trabalhou fora também. Então, a gente acabava tendo uma independência, mas assim, muito cheio de limites também, né? Não podia sair do bairro, né? Tinha o cross ali, né? Então, assim, era bastante isolado. Deixou saudade essa fase da tua vida?
Sim, Infância, né? A infância Marca, né? é fantástica, Como ela repercute na nossa vida depois. E a gente não percebe isso, né? Só ao longo dos anos que a gente vai... Ao longo dos anos, para valorizar. Fazendo os links, né? Fazendo os links, exatamente. Fazendo os links. É bem bacana, assim, a gente poder olhar um pouquinho para trás e ver como essas pessoas e esses eventos que na época eram tão naturais... foram pessoas importantes na nossa formação, né? Verdade, verdade. E aí você foi estudando, foi crescendo, Sim. né? Como é que foi esse teu caminho dos estudos? Como é que você investiu na tua carreira? Eu pergunto isso, Patrícia, porque muitas mulheres, às vezes, nessa questão do se comparar ou de se olhar para si, às vezes não valorizam a sua própria trajetória. E como é importante a gente valorizar a nossa trajetória, tudo aquilo que a gente investiu, os nossos esforços, não é fácil, né? Não. Vim lá do texto salto para estudar. Como é que foi isso? Lá só existia, na época, eu acho que até o ensino fundamental. Então, o ensino médio tinha que sair do bairro, né? Eu lembro que meu pai queria que eu estudasse de manhã. E eu queria estudar à noite, porque eu queria trabalhar. Já queria trabalhar. Eu queria ser independente. Já queria ganhar um dinheirinho. Eu queria ser independente, ter a minha independência. Então, ali, minha mãe me apoiou bastante nesse processo, falou, né, se ela quer trabalhar, deixa ela trabalhar, mas ele tinha muito... a preocupação que todos os pais têm querendo proteger os filhos, né? Sim. Com drogas e tudo mais. Mas consegui convencer ele e uma coisa que eu lembro, que as minhas amigas todas na época iam fazer magistério. Sim. Eu acho que eu tenho que explicar o que é o magistério, que hoje em dia nem existe mais, eu acho, né? Mas magistério era voltado para as pessoas que queriam ser professores, né? E que era uma profissão muito bacana, mas não tinha algumas matérias que as pessoas fugiam, às vezes. Física, química, não tinha. Então, as pessoas acabavam que não gostavam dessa parte mais exatas indo para o magistério. E eu me desafiava. Não, eu quero o difícil mesmo, eu vou para o magistério. Então, eu lembro que eu não vou para o magistério. As minhas amigas todas, né, a grande maioria foi para o magistério. Eu disse, não, eu vou olhar qual é o melhor colégio de Blumenau. Na época, colégio público, eu estudei no Pedro II e era o mais conceituado na época, no ensino médio, né? E eu fui para o mais difícil, que era o científico. Sim. Né? Porque eu não queria coisa fácil, eu queria me desafiar o tempo todo, né? E aí eu fui trabalhar, consegui um emprego na época como auxiliar de escritório, recepcionista, né? E estudava à noite. Isso tudo em Blumenau já, vindo mais pra cá. No centro, né? No centro ali. Sim. Né? Não tinha tantas flexibilidade de ônibus que tinha hoje, então acordava super cedo, saía no escuro de casa, né? E perdi o ônibus das 10, tinha que voltar a pé para casa, né? Meu Deus, né? Era mais ou menos assim, né? Porque táxi nem nada passava. De Uber não existia. Táxi, WhatsApp, né? WhatsApp, Imagina. Celular, nem telefone fixo em casa tinha, né? Então era divertido aquela época, assim. A gente tinha que ter muito mais compromisso do que tem hoje, né? A realidade da época exigia isso, né? Exigia. Hoje os filhos passam o WhatsApp para os pais mandam dinheiro no cartão de débito, todo mundo tem cartão. Na época não era assim, né? Tinha que... Ou pega um carro, vai lá buscar, essa facilidade, né? Exigia muito mais disciplina da gente, assim, ser mais disciplinado, né? Sim. E mais resiliente também, né? Mais resiliente, sim. Fazia chuva, fazia sol, tinha que se virar, né? Sim, tinha que se virar. Tinha que se virar. Pai e a mãe trabalhando desde cedo, né? Sim. Não tinha topique para ir para a escola. Não tinha nada, né? Ou ia a pé ou de bicicleta, podias optar. É verdade. Escolhe, né? Escolhe. E aí a faculdade, como é que foi esse teu processo? A faculdade. Porque daí tu fez o científico e aí depois escolheu... científico, mas mesmo assim, eu sempre fiz muito curso. Já desde os 10, 12 anos eu já fazia cursos, assim, né? E aí eu comecei a fazer vários cursos. E na época eu fazia sábado curso o dia inteiro. E na época muito voltada para a área de tecnologia. É? E tanto que eu fiz formação em COBOL, tudo ainda no ensino médio, mas nos sábados eu fazia esses cursos. Então, assim, minha primeira linha foi querer fazer ciências da computação. Assim, quando eu estava no ensino médio, eu queria ir para ciências da computação. Mas como já durante os 3 anos do ensino médio já vinha fazendo cursos, chegou no final, eu cheguei à conclusão que não era o que eu queria.
Aí eu fiquei em dúvida. O meu sonho era fazer oceanografia. Ah, é? Mas não tinha condições na sim, época, né? Então a gente foi, né? Tinha que trabalhar durante o dia e fazer a faculdade à noite, né? Então eu acabei optando por administração de empresas, porque ele dava um escopo mais amplo, assim, legal, né? E como eu não tinha definido ao certo o que eu queria, eu fui nessa linha. Na FURB? Na FURB. Na FURB. Na época, eu lembro até hoje, era 18/1. Meu Deus, né? Lembra? 18/1, Sim, né? só existia a faculdade, né, a FURB em toda a nossa região, né? Então, assim, era a única... Não tinha concorrência, né? Então, todo mundo acabava caindo na FURB e era super concorrido o vestibular. Super concorrido, né? E aí tu fez toda a administração ali e seguia trabalhando. Tinha na época eu trabalhava numa camisaria, na parte de auxiliar de escritório, fazia de tudo, né? Uma empresa pequena, né? Então tinha que ter bastante polivalência, né? Não se falava em polivalência na época, né? Mas hoje em dia, traduzindo hoje, tinha que ter bastante polivalência. E aí eu achei assim, já estava trabalhando lá há 4 anos, né? Isso quando a gente é jovem, está no início de carreira, né? Tem vontade, né? 4 anos é muito, não é? É muito tempo, né? Sim. Disse, não, está na hora de mudar de emprego, né? E procurar outras coisas, outras alternativas. Aí eu fui para a Karsten. Isso tudo... E ali tu entrou na Karsten. É isso, eu já estava na faculdade, eu entrei na Karsten, na área financeira. Financeira? Financeira, Eu estava mais na outra empresa, mais voltada para recepção, área comercial, e aí surgiu uma oportunidade na área financeira, eu fui trabalhar na área financeira. Falo brincando, auxiliar do auxiliar. Que auxiliar já é a base, já é a vaga de entrada, vamos dizer, né? Isso, mas eu entrei bem na base, né? Na entrada mesmo do financeiro lá, fazendo contas a pagar, contas a pagar. Mas essa curiosidade que eu tinha de criança, ela sempre me acompanhou. Olha que legal. Isso, então assim, mesmo no emprego anterior, né? Eu sempre estava procurando inovar, procurar alternativas, o que eu poderia fazer de forma melhor, que me sobrasse mais tempo para aprender mais coisas. Então, isso sempre me acompanhou desde criança. E assim também eu fui indo na Karsten, né? Eu tinha a minha atividade, o que eu posso fazer para otimizar esse processo, terminar mais rápido e aprender mais coisas. E assim, eu fui crescendo dentro da Karsten. Foi crescendo dentro da Karsten, uma empresa centenária com 142 anos. Fez agora, dia 29 de setembro, nós comemoramos 142 anos. Que legal, eu vi algumas divulgações, 142 anos numa empresa, e a sua vida se mescla um pouco com essa história, do teu ponto de vista, né? Da tua própria vida. Como é que você enxerga as pessoas que têm carreiras, até legal para falar com as mulheres ou os homens, quem esteja nos ouvindo ou vendo, né? Porque as carreiras, assim, de bastante tempo hoje em dia, mudou um pouquinho a ótica, não que seja bom necessariamente, mas hoje as pessoas já não ficam mais tantos anos dentro das organizações, né? Assim como você está mais de 32 anos, né? Você me falava ali no bastidor? 32 anos. 32 eu até tenho que parar anos. para fazer a conta. Como é que você vê isso, Patrícia? É que nesses 32 anos eu mudei de carreira diversas vezes dentro da empresa, e a empresa mudou também muito, né? Na época, quando eu comecei, ela era uma empresa fortemente exportadora. Chegava a exportar 70% dos seus produtos. Né? Muito fornecendo, não com marca própria, mas private label para grandes importadores do mundo. A Disney, por exemplo, nos Estados Unidos, vários importadores na Europa. Então, era uma empresa focada na exportação. Né? Então, e todo modelo voltado para isso, e apenas 30% ficava para o mercado nacional. Com o passar do tempo, esse cenário foi mudando, né? O Brasil foi perdendo a competitividade dele, né? Hoje, apenas 5%, 5 a 7% é exportação. E muito olhar para varejo hoje, né? Também, então, né? Sim, hoje... Mudou, nosso varejo mudou, como tudo muda, né? Tudo, né? Hoje a Karsten, ela iniciou no varejo... A gente já sempre tinha uma loja de fábrica, que era antiga, né? Depois a gente reformou, essa loja deu super certo, então vamos experimentar o varejo físico, né? Hoje nós temos 12 lojas no nosso varejo físico, concentradas aqui no Sul, né? No Paraná, em Santa Catarina, mas o e-commerce também, ele, né, principalmente a partir da pandemia, ele cresceu bastante. Vocês veem reflexos ainda da questão da compra, da facilidade que
Que até a própria pandemia nos empurrou, né, para... Sim, a Karsten, ela já estava iniciando no processo de venda online e que acabou sendo potencializada em muito pela pandemia, né? Um novo comportamento que veio, né? E todo mundo ficou muito em casa, né? E deu tempo para olhar para dentro da sua casa. Então, fazer pequenas reformas, né? Já que eu estava... Eu lembro disso. As pessoas falavam muito sobre esse olhar da casa, do lar. Do lar, né? Então, as pessoas também queriam renovar, né? Porque estavam um dia inteiro... Antes não tinham tempo, estavam um tempo ficando fora de casa, aquela loucura. E, de repente, passaram a família toda a ficar 24 horas dentro de casa. Sim. Né? Então, também exigiu alguns ajustes, adaptações, ou coisas que antes a gente passava batido, não dava bola, passaram a incomodar e as pessoas olharam para sua casa e para o seu lar e deram uma repaginada, né? Deram uma repaginada, que legal. Ou seja, que você, então, passou por muitas mudanças numa mesma empresa, mesmo estando mais de 30 anos, mas se reinventando constantemente. Eu acho que esse é o segredo, né? Esse é o segredo, não se acomodar. Então, assim, como eu falei, eu iniciei na área financeira, né? Passei por todos os processos da área financeira, e sempre pronta para participar de projetos novos, né? Então, estão precisando de alguém para um projeto novo aqui, que não tem nada a ver, às vezes, com a tua área. Estou aqui, iniciativa. né? Tenho interesse em participar. Trabalhei na Karsten na Argentina por quase 6 meses. Né? Na época ainda, quando a exportação era forte, a Karsten tinha unidades no exterior. Tinha nos Estados Unidos, na Argentina e na Alemanha. E eu trabalhei na Argentina e na Alemanha. Tu passou um intervalo lá? Tu foi para lá? Fiquei lá. Ficou lá 6 meses, mais ou menos? 6 meses, mais ou menos. E como é que foi essa experiência? Maravilhosa. Né? Porque... tem uma questão cultural muito forte. Eu era jovem quando eu fui para lá. As pessoas lá, em Buenos Aires, o mercado de trabalho, as pessoas eram mais velhas. Apesar de eu vir de uma área sempre muito masculina, lá eram homens mais velhos ainda também, então teve uma questão cultural bastante forte, assim, para se ajustar, entender a visão deles, entender a visão deles como uma unidade, né? Eu vim da matriz, lá a unidade. Então, me exigiu um aprendizado muito grande, não na parte técnica, mas na parte cultural e comportamental das pessoas, para entender e poder apoiá-las no processo ali também e passar o que nós, como matriz, tínhamos o desejo que eles entregassem. Assim, e tu foi com qual papel? De cargo? Enfim, como é que a gente possa chamar? Tinha a ver com gestão de pessoas já? Não. Ainda foi no papel de financeiro. Também no financeiro. Na época, a gente fez uma mudança lá. A unidade, inicialmente, a gente entendeu que seria importante levar pessoas da Karsten, que eram da matriz, para trabalhar mesmo lá. Então, assim, aí uma pessoa foi expatriada, uma pessoa da área comercial. Ela efetivamente se mudou para lá com a família e tudo mais. E eu fui o apoio para fazer a reestruturação da parte administrativa financeira. Que experiência diferente, né? Sim, foi super bacana. Então, eu apoiei ele nesse processo, porque ele tinha um viés comercial muito forte, e era uma unidade comercial lá, mas a gente também queria colocar a cultura da companhia na parte administrativa financeira. E aí, porque nós sentimos isso necessidade nas 3 unidades na época, tanto na Argentina, na Europa, como nos Estados Unidos também, né? Colocar a cultura Karsten nessas unidades. Cultura é tudo, né? Cultura é tudo. É o que molda as pessoas que virão também, as pessoas que vão chegando, as que virão, né? E que impregna o DNA mesmo da marca, né? Não tem como, senão como é que vai dar certo? Então, exatamente. Existe ainda essas unidades? Existem? Não, depois com a questão da perda da competitividade do Brasil, dos produtos brasileiros no mundo, a gente fechou essas unidades. Que pena, né? Isso também. Foi. O Brasil perdeu muita competitividade a nível mundial, né? Hoje... com China, Estados Unidos e tudo mais, né? E aí, depois disso, saí da Argentina, fiz essa reestruturação e fui para a Europa. E aí? Me conta isso. Foi um cenário muito parecido. Lá eu passei menos tempo, né? Mas a gente fez esse mesmo movimento, né? Levar pessoas do Brasil para lá, a cultura brasileira para lá.
para que a gente internalizasse mais os nossos valores mais rapidamente. Que legal, que legal. E depois veio a crise, a gente acabou fechando as unidades também. Que ano que foi isso, mais ou menos? Eu acho que foi em 2000. Né? E elas continuaram por um tempo, mas depois nós entendemos, em 2006 a gente Como fechou em 2000 mudou o mundo também, né? A gente também Sim. teve uma mudança grande, né? Seja em tecnologia, uma mudança no cenário importante. Lembra? Tinha virado do milênio. Virado do milênio, eu lembro. Podia dar o bug do milênio. Exatamente. Que coisa que a gente já viveu tudo, né? É verdade. E naquela época você falou, você tinha família? Eu era noiva. E na época, tipo assim, mas super tranquilo, assim, né? Eu vinha nos finais de semana, normalmente pra cá. Claro, quando tava na Europa não, né? Mas quando tava na Argentina, eu vinha semana sim, semana não. E a gente vai levando. Foi coordenando. Porque é uma experiência única, né? Sim. A gente tem que agarrar nas oportunidades, né, Patrícia? Quantas oportunidades você deve ter agarrado já na tua trajetória da Karsten, né? Eu fico imaginando, né? Porque depois do financeiro tu foi fazer o quê? Eu estou muito interessada na tua parte de talentos. Então tá. Ainda tem um caminho antes disso. Me conta o que outras funções você fez na Karsten. Aí depois eu fui para compras, para a área de suprimentos. Sim. Né? Eu assumi a gerência de suprimentos na época. Fiquei uns 3, 4 anos nessa posição. E aí foi muito engraçado. A gente abriu uma unidade na Karsten Nordeste. A Karsten Nordeste perto de Ceará, ficava uns 25 quilômetros de Fortaleza, assim. E na época eles me convidaram para ir para essa oportunidade lá. E aí a gente já estava, eu e meu marido na época, eu já era casada, tentando ter filhos, não estávamos conseguindo ter filhos, já tinha feito os tratamentos, né? E aí ainda o médico disse, tem agora a opção da fertilização. Eu disse, a fertilização eu não quero. Eu vi uma amiga minha que ela sofreu muito nesse período e eu não quero passar por isso. O que é para ser, vai ser. E aí, nesse meio tempo, eles me convidaram para ir para o Nordeste. Meu marido tinha sido convidado para abrir um escritório em Curitiba. Aí nós decidimos, tá bom, então não vamos ter filhos, vamos focar nas nossas carreiras. No mês seguinte, eu engravidei. É sempre assim, né? Sim. Segundo as histórias, é sempre assim, né? E nesse meio tempo, eles me convidaram e convidaram um outro colega meu para ir para o Nordeste. E ele também aceitou. E aí, eu acho que, na época, a minha diretora, eles tomaram uma decisão muito sábia, porque qual o feedback que eles me deram, assim, na época, né? Olha, para ti seria mais o mesmo, porque lá é uma unidade de importação. Na época, né? Inverteu o cenário, a gente de exportador virou importador. E aí, o que nós achamos melhor? O teu colega também aceitou ir para lá, você assume a parte de logística, então saí da área de compras e assumi a parte de logística, que é uma área que eu tinha ajudado a criar, né? Então, conhecia todos os processos, porque eu e esse colega, que era o gerente da época, nós criamos essa área do zero, né? Então, assim, ele foi para o Nordeste e eu fui para a área de logística. Só que aí era um baita desafio, né? Porque eu estava assumindo uma área totalmente nova. E a primeira notícia que eu tinha que dar para o meu diretor... Era essa, a primeira do ano. Tipo assim, no dia 7 de janeiro, eu descobri que estava grávida. Um dia antes, no dia seguinte ia voltar a trabalhar das férias coletivas numa posição nova, né? Então eu disse, como é que foi esse desafio? Tava morrendo de medo de contar para ele, porque... eu acho que eu tinha um pouquinho internalizado essa questão, assim, né? 4 meses, me afastar 4 meses, como vai ser isso, né? E eu lembro até hoje, a gente assim, sempre pensa, né? Nos 4 meses você diz da licença. Da licença maternidade, né? E eu me sentia como se eu tivesse cometido uma traição com a empresa. Esse era o meu sentimento. E eu lembro até hoje, sentei, primeira conversa com o meu novo chefe, né? Eu cheguei para ele e disse, preciso te falar uma coisa. Estou grávida, morrendo de medo, né? Mas eu sou muito transparente, eu não ia conseguir segurar isso para mim nem 5 minutos. Então, ele pôs os pés dentro da sala dele, tava lá eu para conversar com ele.
E eu consigo lembrar, assim, ele levantou, pegou, me abraçou. Ele disse que essa melhor tô coisa arrepiada, gente. podia acontecer comigo, que eu ia me tornar uma pessoa melhor e uma profissional mais completa. É verdade. Isso foi um incentivo tão grande. É verdade. Eu trabalhei tanto naquele período, porque eu sabia que eu tinha uma data de validade. Sim. Me dediquei tanto, mas tão feliz, com tanta energia, que eu descobri só com 12 semanas que eu estava grávida, né? Então foi uma gestação curta, né? Sim. Nesses meses aí, de janeiro a agosto, passou muito rápido, assim, né? E foi uma gravidez super tranquila, nem lembrava que eu estava grávida, né? Que legal você compartilhar isso conosco, assim, porque as mulheres têm esses sentimentos ainda. Hoje, essas preocupações, são medos que a gente, medos que a gente guarda de alguma coisa do passado que às vezes não fazem sentido nenhum, assim, sabe? Isso. E o apoio dele foi fantástico. Que maravilha ter líder assim, né? Líderes assim, que venham, que sejam um exemplo, né, Patrícia? Que seja um exemplo, né? Porque, afinal de contas, a geração de uma vida, a gestação de uma vida, né? É algo surreal, é algo assim maravilhoso. Realmente a gente muda, né? Muda, se torna uma pessoa melhor. É incrível a transformação que acontece com a mulher quando ela se torna mãe, né? É verdade, até nas entregas profissionais. Sim. Né? Na maturidade, com tudo que vem junto. No entender o próximo. O que são meses, né? Comparados. Se a gente for pensar, meu Deus, mas são mesezinhos. E passa voando, né? 4 meses. E como é importante para um bebê, né? Como é importante, né? Depois a gente percebe que é importantíssimo aquele elo, né? Aquela criação ali, aquele acompanhamento da mãe, né? E assim, eu nunca precisei deixar de trabalhar eu sempre com o apoio da minha família, do meu marido e também dos meus pais, mas assim, ela com 5 meses, eu sei que eu levei banheira, mala e cuia, fui passar acho que umas 2 semanas no Rio de Janeiro, a Sophie foi junto. É mesmo? Foi junto com 5 meses. Entre uma reunião e outra eu amamentava. Olha só! E consegui conduzir a maternidade e a vida profissional assim... De uma forma... tranquila, sem peso na consciência. Que bom você falar isso. Para as mulheres que estão pensando em ter filhos ali, que tem esses dilemas. Estão presentes ainda, né? Sim, mas a gente consegue. A gente dá conta. A gente, quando com não apoio, tem filho... E tem que saber pedir ajuda. Sim. Né? Então, assim... Às vezes a gente pensa que a gente está atrapalhando os pais, mas tudo que eles querem nesse momento da vida é apoiar e cuidar dos netos. Sim. Né? E tipo assim, para os meus pais foi bom porque eles foram para o Rio de Janeiro. Para mim foi bom porque eu trabalhei tranquila, né? E entre uma reunião e outra eu ia rapidinho pro hotel, amamentava, tanto que eu amamentei a Sophie até 2 anos e pouco. Olha só, mesmo trabalhando, período integral, viajando. Na época, nós compramos uma outra empresa chamada Trussardi. Eu fui fazer a incorporação dessa empresa, fiquei uns 4 meses, a Sophie tinha 1 ano. Uns 4 meses trabalhando em São Paulo, e voltava todo final de semana. Ou, às vezes, meu marido ia para lá com ela. E não deixei de amamentar nem Olha que legal, Patrícia, você compartilhar essa história da sua maternidade, sabe? A gente teve esses dias, eu já tive os meus dilemas também nesse sentido, eu acho que toda mulher tem, acho né? que sim, acho que sim. Que legal. Você é uma mulher muito corajosa, né? Eu percebo. Eu acho que eu sou. Eu não sei, eu sinto assim que você é assim muito, muito corajosa, muito firme, tem muito claro o teu objetivo. Só tem essa cara de loira, de Pomerô, de Blumenau, de olhos azuis, né? Que às vezes pode parecer que de fora, assim, mas é uma mulher que aguenta o tranco. Quando eu percebo que eu estou me acomodando, eu dou uma... Dá uma sacudida. Dou uma sacudida, me desafio. Esse é um recado, eu acho, para as mulheres, né? Não pode deixar... Porque é muito fácil a gente se acomodar, né? Tu vê os meus filhos agora, né? A Sophie já está com 16, e eu tenho mais um menino, né? Depois que eu parei de amamentar, aí o segundo veio também. Naturalmente. E você assim, viajando... Tudo certo, exatamente. Nossa, que legal ouvir uma história assim, super, super bacana, de que dá para conciliar, viajando, trabalhando, tendo filhos seguidos, né? Com 2 fica mais puxado. Mais complexo, né? Mas nada que não dê para também
conduzir. E claro, às vezes a gente também tem que fazer algumas escolhas, não dava para mais viajar tanto, né? Mas reduzir um pouquinho a viagem, inclusive as de passeio, né? Porque cansa um pouco mais, né? Com 2. Mas nada que a gente não consegue... Tudo é fase, né? Tudo é fase. Tudo é fase, né? Agora são grandes, tu vê que já passou, né? Toda aquela fase puxada, e você continuou trabalhando nos teus objetivos, né? Continuou trabalhando, continuou mantendo uma carreira, né? Sim. Mantendo uma carreira e se mantendo atualizada, né? E se mantendo atualizada. Então, assim, eu tenho uma premissa para mim, né? Uma vez por ano, eu faço um curso relevante. Ah, é? Uma imersão dessas? Ano passado, eu fui fazer um curso em Harvard. Olha só que legal. De negociação. Nada te para, eu já percebi. Agora eu estou fazendo um outro pelo IESE, em São Paulo, né? Que é um curso de 9 meses, bem intensivo. E não paro. Uma vez por ano eu faço alguma coisa. Para isso a gente tem que estar muito aberto, né, Patrícia? Aberto para o aprendizado. Para o aprendizado. Não é não ter medo, né? Mas enfrentar os medos, né? Medo todo mundo sente a todo instante, né? Mas a gente precisa enfrentar e eu falo muitas vezes para o meu time, para a minha equipe, né? Todo mundo é gente que nem a gente. É verdade. No final, né? Verdade, eu penso igual hoje. Hoje eu já consigo pensar assim. Todo mundo vem no mesmo lugar e vai para o mesmo lugar. Perfeito. Né? Perfeito. Então, gosto muito dessa ideia também. Nada nos precisa limitar. O que nos limita é a nossa mente. Exato. A nossa mente, ela nos para. Ela pode nos parar, né? Que legal, Patrícia. Tô adorando toda a tua história. E aí, logística, compras, setores todos. Tem mais algum novo aí que tu não citou? Tem. E depois, né? Com essas mudanças todas na Karsten, né? Quando a Karsten, ela saiu do mercado externo e se voltou para o mercado interno, não foi só a Karsten, todas as têxteis do Brasil. Certo. E o Brasil não tinha uma capacidade para absorver toda essa produção. E praticamente todas as têxteis passaram por dificuldades financeiras, a Karsten também. A Karsten talvez um pouco menos, porque ela era uma empresa mais conservadora, né? Mas também passou por suas dificuldades. E em 2014, nós tivemos a entrada de novos sócios na companhia. Certo. E na época eu estava na área financeira, administrativa financeira, né? E aí a nossa gerente de RH pediu desligamento, que ela era de São Paulo, quis voltar para São Paulo, tinha uma oportunidade lá, mais perto da família. Aí eles me ofereceram a área de RH. Eu disse, gente, eu sempre vim da área administrativa financeira. Sempre atuei muito próxima do RH em projetos, mas não diretamente. Não, a gente aposta, a gente vai. Eu disse, opa, vamos lá, né? Eu adoro o desafio, adoro aprender coisas novas. Aí mergulha de cabeça, vai estudar, vai entender, né? A Karsten tem uma operação robusta, nós temos 2.500 pessoas trabalhando. É muita gente. É muita gente, é uma cidade, né? Se parar pra pensar, é verdade. População, tem muita cidade com menos população que isso, verdade. Né? E aí todo dia de manhã eu rezo, né? Eu digo, Deus me ilumina, né? Porque são 2.500 vidas que dependem diretamente. Né? E muitas indiretamente, para tomar as decisões certas e estudar muito e analisar muito o que é o melhor para a companhia. Então são 10 anos. 10 anos. 10 anos está fazendo que você está voltada às pessoas, efetivamente às pessoas. Antes de outras formas, mas agora com um olhar bem... Diretamente, Diretamente, né? O que você mais aprendeu nesses 10 anos liderando pessoas, ou liderando projetos voltados para pessoas, para tocar pessoas? O que eu acho que todo dia a gente aprende, né? Mas a capacidade de superação das pessoas é fantástica. A gente vê, às vezes, parar para conversar com as pessoas, cada história que nos desafia todos os dias e que a gente não tem motivos para reclamar e que nós temos uma vida cheia de oportunidades e às vezes as pessoas, né? Muitas pessoas vêm de fora, largando tudo nas seus países ou os estados de origem, né?
para procurar aqui vidas melhores, condições de vida melhor para os seus filhos, né? Então, assim, hoje nós temos em torno de 80 venezuelanos, já tivemos mais de 100, né? Que tiveram que abandonar tudo, seu país, tudo, começar tudo do zero, procurando uma oportunidade. Então, assim, estando em contato com as pessoas, escutá-las é fantástico. Você circula muito? Eu circulo. Circula muito lá para poder justamente ouvir essas histórias? Eu circulo menos do que eu gostaria, né? Mas sempre que eu tenho oportunidade, a gente tá conversando com as pessoas, né? E se aprende muito, né? Todo dia uma forma de aprendizado muito grande. E através das entrevistas também, né? Tu que faz entrevista, né? Sim. Como que a gente aprende? Nossa, muito. Através das entrevistas, né? Muito. A gente parece que a gente se teletransporta, né? E a gente começa a imaginar tudo aquilo que a pessoa está contando, né? Exatamente. É muito maravilhoso, né? 10 anos voltada a pessoas, né? Quais são os projetos que você mais acredita que impacta, assim? Pode ser coisas pequenas. O que as pessoas estão, já conectando, né? Com esse próximo passo, o que as pessoas estão querendo hoje nas organizações, estão esperando de uma... Porque, assim, a organização, ela é viva, ela depende de pessoas, né? As pessoas trazem os resultados, a gente nunca pode perder o foco disso. Exatamente. Cliente no centro, mas as pessoas trazem os resultados. É através das pessoas que os resultados acontecem, Exatamente, né? Mas o que as pessoas estão desejando nos dias de hoje, assim, que você percebe? O principal, eu acho que as pessoas precisam entender o porquê que elas estão fazendo isso, né? E ter um propósito, um sentido no que elas estão fazendo. Hoje... tudo está conectado com o propósito, né? É verdade. No passado, e a relação com o trabalho, com o passar do tempo, ela foi mudando. Sim. Né? Hoje, as formas de trabalho, né? O home office, você pode trabalhar para qualquer empresa do mundo. Né? Então tem que ter uma conexão com os valores da companhia, com o que você está trabalhando, no que você acredita, para que a relação seja feliz, né? Que eu digo assim, né? A relação porque se isso não estiver fechando... Não fecha, não vai durar. Não dura, vai durar por um tempo, mas com as duas partes insatisfeitas, né? Então, assim, uma coisa que a gente busca muito é que os valores das pessoas também estejam em linha com os valores da companhia, para que essa relação seja muito mais simples, né? Que as relações, elas são complexas, né? Sim. E para a gente torná-las mais fluídas, a gente precisa que os valores estejam alinhados. Verdade. E como é que vocês fazem para descobrir esse alinhamento de valores? São testes, na entrevista? Hoje nós temos os nossos valores da companhia e também as competências organizacionais. Então, hoje, quando a gente faz as entrevistas, a gente já faz a entrevista por competências para identificar esses pontos de relação. Sim. Né, entre os valores da Carson e os valores da companhia. Então, a grande maioria ainda sempre tem as entrevistas por competências. Para algumas posições mais específicas, a gente faz testes, né, mas não para todas as posições. Sim, perfeito. Fundamental a pessoa estar no lugar certo, aquela coisa, né? Exatamente. Identificar a pessoa certa no lugar certo, né? Isso, saber colocar para que ela coloque o maior possível do talento dela. Exatamente. E você falou uma coisa muito certa, mudou muito a nossa relação com o trabalho hoje, né? Você percebe menos comprometimento? Não, a relação é só diferente. Só diferente? É só diferente, né? O compromisso, o envolvimento é o mesmo, só que de forma diferente. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, né? Sim. Mas se a pessoa está conectada com o propósito, se os propósitos estão conectados, o compromisso ele é tão grande quanto era no passado, né? Sim, é só a gente buscar realmente essa conexão, como você falou, do valor. Isso. Né? Que ela mesma percebe que pode entregar, né? Que ela tem de melhor. E a geração nova? O que você tem para nos dizer? Porque é um tema tão delicado que a gente fala sobre geração Z, a geração que está entrando no mercado de trabalho. Você vê alguma mudança? Não, com certeza é muito diferente, né? Assim, as diferenças de geração, né? E aí não é só a geração, né? A gente fala, inclusive, de cultura dentro do próprio Brasil.
né? E o que eu sempre digo é o respeito, né? Sim. Então, a gente tem que valorizar o jeito de cada pessoa ser, o seu individual, né? E aí volto de novo para os valores. O que precisam ser respeitados são os valores, né? Da companhia, do negócio. E a questão, às vezes a gente vai muito para a questão da polarização. A gente viveu isso muitas vezes, vive muito, né? E que não nos leva a nada. É verdade. Né? Porque o que eu preciso respeitar a tua opinião e tu respeitares a minha opinião e tá tudo certo em a gente ter opiniões diferentes. Perfeito, né? Perfeito. É porque a gente tem ouvido muito falar, né? Que tá vindo uma geração aí, talvez, que busca muito a felicidade no trabalho, né? Que isso é muito legal, porque muitas vezes nós, lá atrás, a gente né, era mais submisso. Exatamente, era mais submisso, baixava mais a cabeça, se posicionava um pouco menos, né? E hoje é mais horizontalizado, não tão verticalizado, do sim senhor. E claro que era uma cultura da época, até da nossa criação em casa, Sim. né? E nas empresas hoje já é mais horizontal, onde se procura falar mais de igual para igual, os projetos colaborativos, cooperativos que a gente fala, né? Que faz todo sentido, porque a diversidade, que é uma palavra que se usa muito hoje, quando a gente fala diversidade de ideias, traz a riqueza, né? Traz a riqueza, porque o diverso é rico, né? É isso mesmo. Então, mas se cada pessoa entender o seu valor dentro desse processo, ela vai dar o seu melhor. Sim. Né? O que nós não podemos mais é mandar fazer. Se mandar fazer, isso é em casa, com os nossos filhos. Tu tens filhos? Tenho uma filha, uma filha de 9 anos. Não adianta mandar Não, geração fazer. alfa. Né? Não adianta. Tem que explicar o porquê, ela tem que entender a lógica nesse processo, e aí ela vai estar comprometida com isso. E na empresa não é diferente, né? Então, assim, isso exige mais dos líderes a questão do diálogo. Perfeito. Diálogo aberto, colocar o que se espera, e deixar isso claro, né? Porque o ambiente corporativo também não é um ambiente familiar. Então, tem regras que precisam ser respeitadas, né? Nós temos na empresa 2.500 pessoas, né? Mas quando a pessoa entra, também já deixar isso claro. E a empresa também se adaptar a esses novos costumes, as novas formas de ser. Então, não adianta querer mandar, que aí realmente vai dar esse conflito. Mas sim, muito argumentar o porquê, do como, porquê que isso é importante. Aí, quando todo mundo entende que está todo mundo no mesmo barco e que isso é importante, o compromisso também é igual. Muito bom, muito bom. Esse vale um corte, tá? Esse vai valer um corte, essa. Da questão do não pode mandar. Tem que dialogar. Tem que dialogar. Dialogar. Perfeito, gostei muito disso, muito, muito. E as mulheres? Como é que você enxerga as mulheres de hoje no mundo corporativo, nessa busca dos seus espaços? Como é que você percebe isso? A Karsten sempre foi uma empresa, apesar, né, de 142 anos, mas sempre teve muito espaço para as mulheres. Hoje, mais de 55% do nosso público é feminino. Da liderança, é meio a meio. Olha. Então, a gente, apesar de ser, né, um ambiente de indústria, né, nós temos muitas líderes mulheres e sempre tivemos. Talvez por esse pezinho na exportação, né, muito na exportação. Então, a nossa área comercial no passado era mais do mercado nacional. Então, agora fazendo uma relação, talvez assim, por ter esse pé na exportação por muito tempo, talvez naturalmente ela já foi facilitando esse ambiente para as mulheres, né? Então, assim, hoje no Conselho de Administração, por exemplo, nós temos 2 mulheres. Entre gerentes, coordenadores e supervisores é meio a meio. Então, isso é bem equilibrado na nossa empresa e dá muito espaço. Essa questão da equidade que você fala tanto, né? Sim. Que é esse equilíbrio, né? Essa inclusão. Temos ali. Que legal, né? A Karsten eu admiro demais. Eu falava para você ali nos bastidores, eu admiro muito como uma empresa que se refez mesmo, ela se reinventou muito, né? Se reinventou muito. Para sobreviver 142 anos, né? Precisa se reinventar o tempo todo. E a Karsten tem isso muito forte no DNA dela, que é a inovação. Né? Então, assim, lá atrás ela sempre já se destacava pela inovação dos seus produtos.
E isso foi acompanhando a companhia e trazendo ela até aqui, né? Meu Deus, uma empresa centenária que não tenha passado por crises, acho muito raro. É raro. Se tiver não existe, né? Exatamente, não existe. Não existe na vida pessoal da gente, né? Exato. Quem é que vai viver 80? Ainda não passou quase dos 100 todo mundo, né? Mas assim, quem é que consegue viver uma vida que não tenha seus altos e baixos? Né? O mundo é assim, né? O mundo é assim. A gente vive assim. Na economia, vive em altos e baixos, as guerras e tudo mais, né? A pandemia, tanta coisa aconteceu aí nesse meio tempo. E precisa estar se reinventando, né? E ter uma base sólida, uma base de valores sólida, que a gente falou da infância, né? Falasse da infância, uma base sólida, né? Base, né? Por isso que mulheres como você conseguem ficar tanto tempo nas organizações e são valorizadas dentro delas, né? Sim. Você sente... Qual é o próximo passo da Patrícia? Assim, de carreira, eu tenho um sonho. Eu tô que possa ser compartilhável, sim, claro. Eu tô muito realizada, assim, hoje no que eu faço, né? Eu nunca me imaginei na área de pessoas, né? Mas eu me encontrei na área de pessoas. É mesmo? Que engraçado, eu sempre te vi como na área de pessoas. Quando a gente conversava ali, que eu não sabia que você tinha passado por compras, logística, tudo isso, até exportação, né? Eu sempre te via assim como alguém de gestão de talentos. E eu não me via assim, né? E para mim, assim, foi fantástico porque eu me encontrei. Então, assim, o que eu sempre busco? Sempre fazer a diferença, independente da posição, independente do lugar onde estou. Então, assim, é dar o meu melhor, sempre, né? Então, assim, esse é o meu objetivo. Dar o meu melhor, às vezes eu me cobro muito, né? Como mãe, sim, como esposa, papéis, né? Como filha, como irmã, como sobrinha, né? É dar o meu melhor, né? Na vida profissional também é dar o meu melhor, sempre. Que legal, Patrícia. Eu vejo uma mulher aí como eu te falei antes ali, uma mulher guerreira aí. Forte, forte por dentro, por fora, né? Então, teus sonhos são muitos anos de trabalho ainda. Muitos. Pretende parar logo? Não, né? Uma mulher dessa aqui não pretende parar. Não. Tão cedo. Não consigo. No auge da vida, né? Não consigo. No auge da idade. Não consigo me ver parada. Imagina. O meu sonho, assim, morrer trabalhando. Assim, né? sim. É o que a gente gosta. Sendo produtivo. Isso, produtivo. Produtivo. Exatamente. Acho que você compartilhou coisas muito interessantes. Acho que, assim, se a gente pudesse recapitular uma mensagem-chave que você passou, eu gostei muito quando você fala sobre reinvenção constante, não se acomodar. Não se acomodar nunca. Você foi comendo pela beirada, foi pegando, né? Foi pegando. Nunca achando que não podia. Talvez a gente tenha nossas seguranças ao longo da vida, isso é normal, muitas, né? Mas vamos enfrentar. Mas vamos enfrentar, porque você passou por um monte de coisa, e com maternidade no meio, que é um tema ainda das mulheres, né? É um grande desafio, né? Achar esse equilíbrio, né? É um desafio ainda, né? E falando sobre o trabalhar com valores, trabalhar com dedicação, você adora lá, né? Sim. Eu te vi lá, atuando lá, a gente percebe que você gosta muito de estar lá. É uma casa, né? É uma casa, né? São 32 anos, né? Se sente em casa, né? Sim. Em casa. Passo mais tempo lá do que na minha casa, do que na né? tua casa. Tem algum recado final que você gostaria de compartilhar assim com mulheres, especialmente com as mulheres, seja em nível de liderança ou início de carreira, aquilo que você acha assim que hoje se pudesse dar um conselho valiosíssimo, qual seria? Acredite em si mesma. Olha que legal. Eu acho que, né, e vale para todo mundo, né? E incentiva os seus filhos também a acreditar neles, né? Não existe limites para o ser humano, né? Então, autoconfiança, assim, autoconfiança. É a base para tudo, né? É a base. É a base para tudo. Que legal. Vamos cortar esse também, vamos fazer esse corte também. Eu tenho uma última pergunta, Patrícia, porque tu vê como passa rápido, ó. Ainda não deu uma hora, mas tá pra dar, né? 50 minutinhos. Eu lembro que quando dava 50 minutos, a gente já olhava assim, nossa. Eu tenho uma pergunta bem especial que eu faço aqui, que é sobre alguma mulher que tenha marcado a sua vida. E se hoje você pudesse reverenciá-la, seja qual for, se você pudesse escolher uma mulher hoje. Minha mãe. Eu não posso mais botar essa pergunta aqui, isso é sempre a mesma resposta. Mas é que é maravilhoso, eu faço questão. É sempre a mesma resposta. Eu faço questão, todas as mulheres querem reconhecer as suas mães. Não é lindo isso? Que legal. A minha mãe foi fantástica. Por quê?
Que característica é essa que essa mulher marcante tem? Ai, eu tive tanto amor, né? Assim, às vezes ela conta histórias da infância dela, que foi uma infância dura, um pai muito duro. Às vezes até, assim, que não tinha essas expressões de carinho, de amor, era uma relação mais dura com os filhos, né? E ela não... E é uma tendência nossa replicar o que a gente aprendeu. E ela não fez isso. Ela sempre, assim, foi muito amorosa com todos nós, comigo, com a minha irmã, com o meu pai, assim. E eu lembro, assim, tinha tantos, apesar, eu sempre digo que ela seria psicóloga, se ela tivesse a oportunidade de estudar na época, né? Ela teria sido psicóloga, porque assim, ela tem um conhecimento tão grande. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa estressada e ela me perguntou alguma coisa, tipo assim, eu estava de mau humor, ela foi e me deu um beijo e foi embora. Olha sabe, como assim, marcou isso pra ti. E marcou. E quando eu era adolescente também, eu lembro desses momentos de rebeldia que a gente tem, que quer sair de casa, né? Que fala que vai sair de casa. Não tem nem como sair de casa. Mas eu cheguei a fazer minha mala, né? Aí a minha mãe perguntou o que aconteceu. Eu disse, vou sair de casa. Não tinha 10, 11 anos, sei lá, né? Aquelas coisas assim, né? Ela não me proibiu, ela não fez nada. Eu disse, eu queria muito que tu ficasse, porque eu te amo muito. Mas se é isso que tu quer, eu também te apoio. Eu olhei pra cara dela, fui desfazer minha mala. Psicologia, gente. Eu fui desfazer minha mala, né? Meu Deus, que sábia. Que sábia. Sábia. E ela decidiu mudar o curso, talvez da vida, ou de algum padrão de comportamento que tenha recebido aí. E queria mudar aquele padrão a partir da geração dela. E ela fez isso naturalmente, né? Assim... não replicou esse padrão de comportamento que a gente tem tendência a fazer isso, né? Ela não, ela foi uma pessoa maravilhosa, assim, e ainda é, né? Eu sempre a conciliadora da família, né? Olha que legal. Depois tu manda esse episódio pra ela. Vou mandar. Pra ela ouvir esse reconhecimento público e tão merecido que a gente faz pelas mães. Sim. Maravilhoso, Patrícia. E se dedicou a vida inteira para a família. Para a assim, família, sabe? né? Era aquela geração que se dedicava para a família. Muito baseada em valores, né? E vou trabalhar, vou correr atrás para você ter uma vida mais fácil, né? Do que eu tive. E tudo que eu puder dar para vocês, eu vou fazer. Olha só, altruísta, né? Pro outro, né? Pro outro. Pro outro. Pro outro. Que belo isso. Fez isso com os netos também, sabe? Que pessoa marcante. A minha mãe Manda para ela receber, né, 50 e poucos anos depois, como é legal quando a gente reverencia nossas mães. E quem veio antes. Exatamente. Patrícia, voou. Maravilhoso. Voou. Eu falei pra ti, olha, falei pra ti. Sim, voa mesmo. Se a gente pudesse, eu teria várias outras. Sabe que eu sempre preparo, se precisar, mas eu sei que o papo flui, né? Se a gente tivesse mais tempo, eu te perguntaria tantas coisas, você tem tanto para compartilhar, mas eu já estou muito feliz que você tenha vindo, tenha compartilhado uma faceta de uma mulher, de uma organização tão maravilhosa da nossa região aqui, e também uma executiva, né? E como é que você conciliou todos os teus papéis até aqui? Obrigada por compartilhar com a gente, por estar aqui. Eu agradeço o convite, foi maravilhoso. Está aquilo mesmo que tu falasse, assim, é um aumento pra gente, pra né? Gente, né? Se a gente não faz essas paradas para lembrar. Umas paradas para voltar pro passado, olhar o que foi importante, o que trouxe até aqui. O que trouxe até aqui. Né? E a gente já vem pensando um pouquinho antes, né? Sim. Hoje de manhã, quando eu acordei, comecei a pensar quando estava indo para o trabalho e tal, fazendo a retrospectiva também. Como isso é importante que a gente não faz às vezes, né? Tá na corrida do dia a dia e não faz isso. Olhar para o futuro, mas também olhar para o passado, reconhecendo a importância da nossa história. Exatamente, né? Porque normalmente a gente está focada olhando para frente, em entregar hoje, alcançar alguma coisa. E alcançar o amanhã, Exatamente. Né? Mas esse momento de parada, de refletir, olhar, valorizar as pessoas, valorizar a trajetória até aqui também é super importante, né? Patrícia, muito obrigada por você ter vindo mais uma vez. Espero que a gente se encontre em muitos outros lugares. Desejo muito sucesso para ti, muito mais, né? Muito mais realizações e que você alcance todos esses teus objetivos aí que você
Guarda aqui dentro. Muito obrigada. Tu queres compartilhar alguma coisa da Karsten sua, o teu LinkedIn? Fique à vontade, tá? Ai, a hora é agora. A hora é tu agora? pode olhar para aquela câmera lá, ó. Então, pessoal, acompanhe na Karsten, o Instagram Karsten Feita de Gente. Tem conteúdos super legais lá, tem as nossas oportunidades de vaga lá, né? A Karsten está crescendo, está em expansão. Estamos ampliando o Parque Fabril. Então, uma série de coisas se reinventando constantemente, gente. Não só aqueles produtos da loja, e a loja também, né? A loja também. Nós temos a melhor toalha do Brasil, né? A tecnologia única, exclusiva da Karsten. Só a Karsten tem essa tecnologia no Brasil. Tem ali na nossa loja, tem no site, karsten.com.br. Né? E o meu Instagram também é Patrícia Conrad Diniz, fiquem à vontade de entrar em contato. O LinkedIn também. LinkedIn também é legal, né? LinkedIn de vez em também. Quando faz algumas publicações. Sim, pode me acompanhar ali no LinkedIn também. Patrícia Conrad Diniz. D-I-N-Z. Z. Uhum. Obrigada. Tá. Até uma próxima, tá bom? Obrigada, Sinara Maria. Imagina. Pode dar um abraço? Quer, vamos dar um abraço. Eu só vou fechar aqui para os meus ou para quem está me assistindo. Não deixar de assistir os próximos episódios, fazer um fechamento formal aqui, né, Tyson? Muito obrigada pela sua companhia, pelo seu prestígio. Agora eu vou abraçar a Patrícia. Até a próxima. Até mais.